E aí, galera do sétimo ano, vamos iniciar agora o capítulo 5, Reformas Religiosas. Durante o período moderno, muitas transformações aconteceram na Europa. Neste capítulo, vamos estudar o contexto de surgimento das reformas religiosas, que geraram mudanças profundas na sociedade daquela época. Aí ao fundo tem a Bíblia traduzida por Martinho Lutero no século XVI, né? Uma fotografia muito interessante aí, a imagem. E vocês vão responder no caderno essas três questões A, B e C, ok? Quando tiver aí discutir com os colegas, vocês discutem com seus familiares, fazem uma pesquisa e respondem no caderno, ok? Primeiro, vamos ver aqui, para entender essas reformas religiosas, é interessante entender o contexto da Europa, né, de mudanças, transformações, o que aconteceu, né, para ocorrer esse pensamento, a mudança desse pensamento. Transformações da Europa. Nós vimos que com o Renascimento, né, pensamento voltado aos ideais da antiguidade clássica, várias ideias foram trazidas e discutidas na Europa, de transformação. E o pensamento da Igreja Católica, que era o pensamento que prevalecia, foi questionado. Essa circulação de ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, a substituição do pergaminho pelo papel e a invenção da prensa móvel, essa aí do lado, esse equipamento aí do lado que eu trouxe na imagem, para vocês verem. Essa invenção, esses fatos reduziram custos e o tempo de produção de livros. A prensa móvel foi criada pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV. E essa invenção era tipo um carimbo onde colocava as letras para fazer uma prensa no papel. E isso agilizou ao máximo, como eu falei, reduziu o custo, agilizou a produção e também teve mais qualidade. Em relação a como era feito a produção de livros antigamente, foi um avanço enorme. Antigamente a igreja fazia através dos monges copistas, artesanalmente, escrevendo esses livros. A influência das ideias iluministas na fé cristã. Como é que essas ideias interferiram na fé cristã? Primeiro, o pensamento humanista, né, que é uma das características do Renascimento, da valorização do indivíduo. Se há a valorização do indivíduo, ele não precisa mais de uma mediação de um religioso para explicar a fé, para passar essa fé para ele. E aí, segundo um pensador humanista, Erasmo de Roterdão, holandês, da época, ele colocou: a fé podia se revelar de maneira simples, através da interpretação direta da Bíblia. Ou seja, não precisa de mais um religioso para interpretar a Bíblia para as pessoas. Um outro ponto negativo foi o comportamento dos líderes e integrantes da Igreja Católica naquele momento. Muitos agiam de forma, vamos dizer assim, mundanas, né? Bebiam, se embriagavam, iam em tabernas, praticavam corrupção. Muitos políticos governantes já criticavam essas atitudes dos líderes da Igreja Católica. Inclusive praticava esse crime chamado de simonia, que era pegar objetos sagrados da igreja para revender, para vender. E isso fazia também com que várias pessoas dentro da igreja, ou seja, críticas internas, começassem a criticar a ostentação de riquezas, né? Tem até um fato que São Francisco de Assis, um santo católico, ele foi visitar uma certa vez o Vaticano e criticou fortemente as estruturas, com muita riqueza, muito ouro, indo contra a própria ideologia cristã que pregava a simplicidade, né, diante daquilo que era posto ali no Vaticano. Ok, gente? Um abraço a vocês e até a próxima.